Fala galera, está começando mais um episódio do podcast Jogatinas, onde a gente se reúne para contar nossas histórias sobre videogames. No episódio de hoje a gente vai falar sobre as mídias físicas versus mídias digitais e também a gente vai falar um pouco sobre as nossas coleções de games. Eu sou o Fernando Lorenzon e eu tenho aqui como convidados o Carmelo Zoccoli, Olá, pessoal. o Daniel Ventura. Oi, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. E o Henrique Guzella. E aí, galera, beleza pra vocês? Tamo aí. Isso aí, galera, beleza. Ó, então, vamos fazer o seguinte, para abrir o nosso bate-papo, eu já vou começar com essa pergunta atual, né? Não faz sentido perguntar muito nada na infância, porque é óbvio que na infância todo mundo jogou mídia física, né? Não tinha mídia digital. Não sei que tem alguém muito novo aqui na equipe, né? Eu acho que não. Mas, ó, hoje em dia, eu queria saber de cada um, o que cada um prefere jogar hoje em dia. Na mídia física ou na mídia digital? O que você mais joga? O que você mais coleciona? Eu queria uma resposta até um pouco breve, depois a gente fala mais das coleções. Mas qual a preferência de cada um hoje? Mídia física ou mídia digital? Eu vou começar explicando aqui a minha parte, que é o seguinte, eu basicamente abandonei mídia física. Eu lembro exatamente o ano que aconteceu, foi em 2011 quando eu conheci o Steam. Eu já estava abandonando os videogames, né? Um pouco, eu tava desanimado, na época não tinha muito dinheiro pra comprar os videogames e tal, tava cada vez mais difícil, eu já tava jogando no computador fazia um tempo. Desde meados dos anos 2000 já o computador era a minha principal mídia, né, minha principal plataforma. Quando eu conheci o Steam foi em 2011 e o primeiro jogo que eu comprei no Steam, que eu baixei pra comprar, pra jogar, eu fiz questão de comprar o original, foi o Terraria. Que eu fiquei encantado com o jogo, assim, porque era bem diferente de tudo que tinha, né, e foi ali que eu comecei a comprar só mídia digital. Na época eu ainda estava comprando mídia física para PC. Ia nas livrarias e tal, nas lojas, assim, comprava algumas coisas ainda. Mas depois eu comecei a comprar digital. E hoje, assim, então desde essa época, tudo que eu compro é digital e para PC, né? Então acabou sendo a minha mídia preferida. E eu até vejo muitas vantagens da digital em cima da física, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Então eu acabei abandonando. Eu continuei até por um tempo colecionando mídia física de alguns consoles e acabei desistindo por uma série de motivos, também vou falar mais sobre isso depois. Mas hoje o que eu mais jogo, assim, já faz uns 10 anos aí, quase 12 anos, é mídia digital, principalmente o Steam no PC. Aí eu quero saber de cada um, então eu vou falar aqui na ordem. Carmelo, o que você mais joga hoje? Eu sei que você joga um pouco de tudo, mas qual que é a tua principal mídia hoje para você jogar? É físico ou é digital? Hoje, para mim, eu jogo muito mais em digital. Eu nasci no físico, joguei muito no físico, mas hoje em dia, prefiro físico, mas hoje em dia eu jogo muito mais digital, pela praticidade, facilidade, e eu não sei até depois podia até perguntar ao pessoal o que vocês consideram o híbrido de digital e físico, que é no caso os Everdrives, né, que você tem o cartucho físico, mas tu coloca as tuas ROMs digitais, os hacks, as traduções ali, mas assim, tanto computador quanto videogame atual, eu jogo muito mais digital do que físico. Entendi. Você lembra, Carmelo, mais ou menos a partir de que época que você começou a migrar para o digital? E por quê? Você consegue lembrar mais ou menos assim? Para mim, assim, foi com o Play 3. Eu até tinha a conta na Steam, no GOG na época, mas eu não usava muito, até porque o computador que eu tinha ele era bem fraquinho. Mas com o Play 3, que daí eu comecei a descobrir a PSN, tinha aqueles joguinhos mais simples, tinha aquelas reedições de joguinhos de Play 1 que tu podia baixar, que daí eu tinha na época também um PSP, só que era bloqueado, que eu tinha um pouco de receio de desbloquear, e daí eu comprava os Final Fantasy na PSN para poder baixar no meu PSP. Ali que eu comecei a descobrir o digital. Também tem o caso que muitos jogos assim, desses jogos no Play 3 digitais ficaram só digitais. Eles não... Alguns até saíram em coletânea. Tinha uma coletânea, eu não lembro qual é a empresa, mas é aquela que fez o Flow, o Flower e outros jogos de Play 3, lançou numa coletânea física, mas teve muitos jogos que ficaram só em digital. No Play 3, se eu não me engano, aquele remake do Castle of Illusion, eu não sei se no Wii U ele chegou a ter físico, mas acho que tanto no Xbox 360 quanto no Play 3 só teve digital. Então foi a época que eu comecei a ter mais digital do que físico. No Play 4 que eu peguei,
eu joguei muito mais digital do que físico. Foi, acho que, a primeira plataforma que eu tive que eu usei muito mais os jogos digitais, comprados, ou quando vinha na PS Plus, do que os jogos físicos que eu comprava. Inclusive tem uma história com esse Castle of Illusion aí que ele foi até removido das plataformas, né? Eu acho que acabou o período de licenciamento da marca, do Mickey, não sei o que foi, né? Que nem comercializam mais. Eu até lembro quando anunciaram, lá, esse jogo só vai existir para compra até o dia tal. Vocês têm que aproveitar. Eu lembro que eu comprei por impulso porque eu fiquei com medo de ficar sem o jogo. Senão eu nem teria comprado. E essa é uma desvantagem, né? De ter só digital, né? Você acaba perdendo. E você, Daniel? Conta aí, o que você joga mais hoje? Físico ou digital? E quando começou a transição? Se é que aconteceu alguma transição? Hoje em dia eu prefiro mídia digital, né? Porque na época do PS3, eu comprei alguns jogos que eu tava muito querendo e tal. E na hora eu joguei algumas horas e depois eu fui colocar o disco e pronto. Eu tava com tipo aqueles furos que o cara vê até de um lado ou do outro, comido pela traça com o tempo. E não deu para jogar mais, né? E aí eu fiquei muito chateado e tal. O jogo foi uns 70 conto. E aí eu preferi comprar. Eu comprei esse mesmo jogo depois, no PS3 de novo, só que mídia digital. E aí sim, até falei assim, olha, agora sim é bom que ele nunca vai ralar, né? Lá na conta vai estar sempre, pode apagar, deletar, eu vou baixar de novo. Então eu prefiro há muito tempo a mídia digital, né? Tem aquelas questões, né? Que nem determinados jogos vão sair da loja, né? Ou então tem jogo que só tem na região americana, na conta americana, né? Que não dá para você adquirir. Aí, nesse caso, é a vantagem da mídia física, né? Aí você compra o disco, mídia física, ou de outro país mesmo, né? Na Amazon, e pronto. Aí você vai poder jogar. Já, né, a mídia digital, assim, eu vejo mais vantagem na mídia digital. Você lembra mais ou menos quando começou essa transição para digital? Em qual console e por que você começou a migrar? Assim, foi no início, quando eu na época de PS2, né, ninguém nem sequer comprava mídia física. A mídia física, pode dizer que comprado era o piratão, né? De 5 conto, 10 conto. E aí eu fui, quando adquiri o meu PS3, olhando lá a loja digital, aí eu até estava dizendo que eu sou um retro game, old gamer, porque você pega um novo videogame para mim, que era o PS3, e a loja que eu fui olhar foi jogos retrocompatíveis. Eu fui olhar o Tomb Raider 1 e o 2 do PS1, que tinha na loja da PSN, né? E o Twisted Metal 2, então olha esse jogo aqui, joguei demais, já queria comprar. E o Mega Man 9, né? Que de certa forma é da geração PS3, né? Xbox 360 e Nintendo Wii. O Mega Man 9 e o Mega Man 10. Só que ele foi feito em 8 bits, né? E aí eu fui adquirir... Simulando, né? Simulando a tecnologia 8 bits, né? Um jogo retrô. Foi como é que se diz? Uma homenagem que o Inafune quis fazer, né? Para o estilo antigo e tal, a dificuldade para os fãs. E aí foi isso. Fui pegando esses jogos assim mais, pode-se dizer, antigos, né? Os Final Fantasy, o Chrono Cross também. Foi uma coisa assim, mas lógico que entrava uma promoção de jogos atuais, Assassin's Creed, Uncharted 2 eu comprei digital também, né? Uhum. Mas a principal razão foi... Não, só para entender, você foi no PS3 com a PSN, né? Não foi no Xbox? Não. Foi no PS3. Tá. Aí, como eu falei, o Final Fantasy X e o Final Fantasy X2, que era o HD Remaster, né? Que são jogos do PS2, mas fizeram um remaster pro PS3, né? Uhum. E eu fui adquirir eles mídia física e o CD travava em uma certa parte e não dava para jogar mais. É interessante você falar aí uma coisa parecida com o do Carmelo, né? Que foi o que começou a chamar a atenção para vocês comprarem jogos digitais. Foi esses jogos mais indie, né? Ou retrô, né? É o que começou a chamar a atenção da galera, né? Porque eu acho que era porque era diferente do que tinha, né? E foi a mesma coisa comigo. Tipo, quando eu fui
instalar o Steam e eu fui pra jogar o Terraria, tipo, porque era diferente das outras coisas. É um joguinho bem retrô, né? O estilo não, esse estilo até novo, né? De crafting, assim, de jogo de sobrevivência e tal. Mas ele tem um gráfico antigo, né? Uma coisa que chama a atenção da galera. Fez o pessoal migrar pra mídia digital. Mas pode continuar, ô Daniel, se você tem mais alguma coisinha pra falar. Era isso? Não, depois a gente fala beleza. aí de outras vantagens que a mídia... então beleza. Então tá. Então vamos passar pro Henrique. De boa. E você, Henrique, o que você joga aí? É mídia física ou é mídia digital? Qual console? Manda lá. Então, ultimamente eu tenho jogado mais mídia digital, mas eu acho mais por motivo de forças maiores do que preferência. Eu sou muito mais fã da mídia física por vários fatores, né, que eu vou elencar aqui depois, mas a digital oferece algumas vantagens que a física não tem. E aí, nesse caso, às vezes eu sou forçado, entre aspas, a comprar mídia digital por conta por muitos outros motivos. E eu comecei a primeira vez que eu comprei em digital foi com o 3DS. Quando eu comprei o 3DS, alguns jogos estavam na mídia digital e eram, vamos dizer assim, os portes feitos de outros consoles antigos, né, de portáteis antigos da Nintendo, né, como Game Boy Color, e foi ali que eu comecei a comprar. E aí vamos dizer assim, tive experiências também agora no Xbox One e no Switch. Então, inclusive, agora com o fechamento, né, da loja do Nintendo 3DS, eu vou começar a dar uma fuçada no catálogo até para poder comprar o que eu não comprei até agora antes que feche. Sim. Olha, já tá sentindo a pressão para ter que comprar digital enquanto não fechar a loja. A gente já sabe que isso é uma desvantagem, né, que a gente tem. Não, beleza. Então é isso. Cada um contou suas experiências aí. A gente pode até pular para a próxima etapa da discussão, que era justamente falar assim, mais ou menos, o que você prefere, né? E assim, eu sei que existe a questão financeira, às vezes a questão de disponibilidade, mas se você tivesse a liberdade mesmo, o que é mais conveniente para você? Mídia física ou mídia digital? O que é o seu preferido? Eu queria que cada um comentasse. E eu até vou comentar uma coisa aqui já também, vou começar, para vocês entenderem mais ou menos a ideia. Eu sempre achei legal ter a mídia física. Quem não gosta, né? A gente tem uma questão de querer ter as coisas físicas porque a gente está garantindo, né? Aquilo é nosso. Mas uma coisa que eu lembro que é muito icônico, né? Eu comprei na época para o computador o jogo do Star Wars de nave, aquele X-Wing Alliance. É um jogo de nave simulador, assim e tal, né? Do Star Wars. Eu comprei, eu acho que foi em 2001, 2001, uma coisa assim. Aí uma vez eu fui jogar de novo ele, acho que foi em 2007, 2008, eu nem me lembro muito bem. E o CD tava quebrado por dentro, sabe? Como se ele tivesse girado muito e trincou naquela parte de dentro dele. Eu não pude mais jogar, ele não reconhecia mais. E foi um dos poucos CDs que eu tive problema, assim, que estragou, mas eu lembro que estragou. Eu fiquei bem chateado, porque era um jogo que eu gostava muito. Aí eu ficava, pô, agora eu vou ter que comprar de novo, né? Outra mídia, se eu quiser ter ele de novo. Tipo, o jogo tá aqui, eu tenho ele tá na minha mão, e eu não consigo jogar porque avariou o CD. Aí você pensa assim, pô, mas mídia digital a gente não sabe o quanto dura, né, também. Mas é engraçado, eu comecei a comprar mídia digital no Steam em 2011, então faz 11 anos que eu tenho. Foi muito mais tempo do que eu tive esse jogo do Star Wars, né, que esse jogo do Star Wars aí em 6, 7 anos ele estragou. E todos esses jogos que eu comprei no Steam nesses 11 anos estão lá disponíveis, eu posso jogar a qualquer momento. Então você vê que a mídia digital, ela pode durar mais do que a física, né? A gente tem essa sensação, a digital uma hora acaba. Teve os problemas de licenciamento, de fato, teve jogo que saiu do catálogo, tem jogo que você não pode mais comprar, ou tem jogo às vezes que a loja saiu, né, do catálogo, igual essa loja do 3DS, mas no caso do Steam, tá lá, né? Todos os jogos que eu comprei lá em 2001, Terraria foi o primeiro jogo que eu comprei, tá lá, eu posso instalar, inclusive eu joguei, faz uns 2, 3 anos eu dei uma jogadinha no Terraria de novo. Então ele tá lá. Então pra mim é muito mais conveniente. Sem falar que você com um clique você pega e instala, né? Não precisa ficar guardando os discos, os CDs. Então tira um pouco essa sensação, né, de você ter a mídia física, mas é extremamente prático, né? Então hoje, por uma questão assim de escolha, eu escolho a digital para PC.
Para consoles, se eu tivesse console, eu compraria tudo físico, porque para consoles existem algumas diferenças, né? E você tem um mercado de usados que é melhor e tal. Mas eu queria até que vocês comentassem mais sobre isso, que eu tô bem por fora do mercado de consoles. Mas para PC, para mim, é mais vantajoso. Então eu queria saber de cada um qual é a preferência de vocês hoje. Então, assim, uma coisa é vocês jogarem numa mídia X ou Y por necessidade, mas a outra é preferência. Eu queria saber a preferência e porquê de cada um. Então vamos de novo na ordem alfabética. Carmelo, diga lá, qual que é a tua preferência e por quê? Então, eu não tenho muito espaço aqui onde eu moro, né? Então, assim, se eu pudesse, eu teria com certeza muita mídia física, só que por questão de espaço, hoje eu foco em Atari, né, que é uma coisa que eu adoro. Então, assim, eu tenho praticamente quase todos os jogos do Atari que eu quero ter. Tem mais alguns que eu tô atrás, mas tá meio complicado de encontrar. E eu tenho bastante coisa de Master System também. Praticamente os dois, assim, que eu tenho mais focado e que eu curto muito. Eu tenho alguma coisa, mas aí só piratinha, assim, de Super Nintendo, de Mega Drive. Mas, assim, quando eu pego coisas, assim, bem... como posso dizer, bem selecionadas, que nem tô esperando chegar, se tudo der certo, amanhã chega, uns joguinhos que eu peguei de um cara de São Paulo, mas tudo pirata de Mega Drive, mas assim, Desert Strike, joguinhos sim legais, né, do Mega Drive. A praticidade do digital, para quem tem pouco espaço, não tem nem o que dizer, assim, eu abro minha conta do GOG, do Steam. Quando eu tinha Play 4 na PSN, tu tem uma coleção gigantesca ali que não ocupa espaço nenhum físico, né? Então para quem mora em local pequeno, é vantajoso. Comentou assim no mercado de games, é complicado porque assim, eu considero, se eu fosse ter uma coleção de físicos, eu teria de Nintendo 64, Mega e Super para trás. Quando tu entra na mídia física, CD, DVD, Blu-ray, invariavelmente tu pode levar um azar de ter um CD. Eu tive Saturno, eu tinha alguns CDs originais. E já na época tinha problema de CD com aqueles vazamentos, que dava erro de leitura, que às vezes ele tava com aqueles riscos, assim, como se tivesse tipo, comido um pedaço da tinta, daí dava aquelas travadas, aquelas pulinhas na música. Isso é horrível. Então, a mídia digital, a partir de quando ela virou ótica, né, CD, DVD, Blu-ray, eu não colecionaria, uma opinião minha, né? Agora, cartucho, assim, eu não peguei um cartucho de Atari até hoje que me deu problema. E já peguei cartucho, assim, que tu olhava pra ele, assim, não sabe dar vontade de dar porrada na pessoa que tava com ele antes de mim, porque como é que ela deixou ele chegar naquele estado? O bicho tava detonado, mas tu põe no aparelho, ele funciona. Às vezes dá uma limpadinha nos contatos, tudo, o bichinho tem 50 anos e tá aí firme e forte. Então eu acho que a mídia física antiga, cartucho, Atari, Mega, Master, Nintendinho, se eu fosse para colecionar, eu colecionaria elas, porque eu acho que eu boto mais confiança nelas do que nas mídias atuais, né, nas mídias óticas. Entendi. Eu concordo também, concordo com você. E você, Daniel? O que você prefere aí? O que você preferiria, né? Tipo, independente da tua escolha, física ou digital, e por quê? Né? Aquela história, é muito bom, a gente pegava aqueles cartuchos, vinha com aquele manual, né? Que comparado aos CDs que vem hoje, era como se fosse uma edição de colecionador, né? Vinha com pequenas fotinhas, orientações de para que serve isso e tal, o que o jogo te oferece, se oferece subtanque, né, essas coisas assim. E inclusive até um desses jogos também que eu comprei e não me dei bem, foi porque eu comprei um jogo usado, o GTA V para o PS3, e ele é bacana que ele vem um mapa grandão, né, do jogo, dá até vontade de cara botar um quadro para colocar na parede, né? O cara sempre procura pôster, essas coisas assim, que fica bacana enfeitar, né? O quarto das coisas que a gente gosta, ou dos jogos, ou capas dos consoles, né? Mas, incrivelmente, eu só joguei 2 horas do modo história do GTA V e, já era.
Ainda bem que, por ser usado, eu comprei só por R$ 50. Não foi um grande prejuízo para mim. Mas aí já era, né? Ou seja, para as criancinhas, os meus sobrinhos que aparecem, para querer jogar aquele que ele pega carro, sai atropelando todo mundo, tá bom demais, né? Mas para zerar mesmo não foi possível. E aí, ou seja, com essas coisas foi que eu fui achando melhor, né? As mídias digitais, né? A vantagem, né? Do PS3 ou do Xbox, do PS4, que o cara pode colocar na Steam também. Eu acho que tem essa opção, porque na Steam geralmente eu tô indo só para pegar aqueles jogos grátis, né? O cara aparece, dá até uma notificação quando algum jogo que você marcou, colocou na lista de desejos, né? Ficou em promoção. Aí você vai e tal, opa, o jogo tava 300 conto, né? Tu já vai, opa, já ficou R$ 100, já vou adquirir. E aí quase toda semana eu tava adquirindo o jogo, né? Opa, esse jogo aqui e tal. A Ubisoft aqui é campeã de colocar seus jogos em promoção. E aí eu fui indo. Inclusive eu até tava falando com um amigo meu ainda agora há pouco, que tinha um jogo que tava o jogo, preço normal dele, full, né? O preço full dele era 147. E o jogo ficou em promoção lá de, parece que 30 e pouco, 40 e pouco. E o cara perguntou assim, né? E aí, tá barato? E assim, às vezes o tá barato vai depender de quanto tu gosta do jogo, né? Porque era um jogo que eu queria, podia tá um pouquinho mais caro, eu iria comprar, né? Mas se o cara não gostar, que nem o clássico exemplo aí, né, Fernando? Dark Souls. Nem todo mundo vai gostar. Eu não pode se tiver 40 conto, 50, eu não compro, eu não gosto, eu vou passar raiva. Agora, se for um Sonic, um jogo um briga de rua que lhe agrada, né? Por mais que talvez seja um jogo de 2 horas, 3 horas, aí vai depender, né? De dizer que tá caro ou não, né? Mas é que tá, você prefere hoje em dia porque compensa financeiramente. Ou você também acha mais prático a mídia digital? Assim, eu prefiro porque sempre vai estar na minha conta, né? Sempre inteiro, né? Porque... Sim, não vai estragar igual o GTA usado que você comprou. Isso. Que foi um azar, hein? Você comprou e dá problema. Pois é, cara, comprei usado, né? Nunca tive problema com jogo usado, cara, mas confesso que... Mas como eu falei, né? Aquele meu Star Wars lá estragou. Acontece, né? É uma droga isso. Hoje eu tenho esse Star Wars no Steam. Eu até esqueci de falar, vou lá rapidinho. Comprei a coleção completa dos Star Wars de nave no Steam. Por uma mixaria, cara. Eu tenho todos eles hoje, tá lá garantido na minha conta. Mas pode continuar. A questão do mídia digital é o que eu prefiro, porque principalmente no Xbox, tanto o Xbox 360, né, eu tenho o Xbox One atualmente, é que a conta salva é vinculado ao meu save lá, né? Então, por exemplo, eu joguei um pouco do jogo The Surge, que é um jogo Souls-like. Eu joguei, passei do primeiro chefe, cheguei numa certa área, vamos supor lá que eu joguei umas 7 horas, 8 horas do jogo, e esse jogo na época estava no Game Pass, né? E aí eu acabei não jogando, fui jogar outros jogos e tal, saiu do Game Pass. Então, o que acontece? Esse jogo entrou em promoção, né? Outra coisa, já vou falar 2 vantagens aqui, ou não, né? Da mídia digital. Esse jogo entrou em promoção, acho que tem umas 2 semanas, de 18 e pouco, né? Do The Surge. Então eu fui, comprei, e na época, era fim do mês, o meu cartão tinha estourado, né? E aí eu não tinha como comprar. Então, como tem essas opções de comprar como presente no Xbox One, eu entrei em contato com um amigo meu, que tinha adicionado lá na Xbox Live, e falei, chefão, compra esse jogo aí pra mim, que daqui uma semana ou 2 semanas eu te passo o Pix, né? E aí ele comprou como presente, e beleza, tá lá o jogo pra minha conta, né? Assim que eu conectar o jogo, ligar e instalar,
automaticamente, dependendo de eu estar no meu próprio Xbox, ou se eu tivesse no Xbox de outra pessoa conectando a minha conta, o save ia estar tudo no mesmo lugar, os vários save e tal. Isso aqui é bacana, né? Essa sincronia na nuvem aí dos saves e de todas as coisas, né? Configuração e tal. Muito bom isso. Foi, inclusive eu até paguei um pixel lá de 20, ele, rapaz, era 18, eu não, esses 20 aí é pelo incômodo que eu causei e tal. E aí tem essas duas vantagens aí, na questão de, né, o cara enviar para outro, comprar e tal. O ruim é, eu não vou poder emprestar para alguém, né? Se alguém quiser jogar, eu teria que dar minha conta, né? Ou então levar o meu console, meu videogame para essa pessoa, né? Tá jogando esse jogo, né? E a mídia física, não. Você pega, zerei, eu vou vender, eu vou trocar por outro jogo que eu tenho interesse. Então, né? Cada um tem suas vantagens, mas por 18 conto, né? Tá bom demais o jogo ficar só para mim. Né? E tem isso também. É aí que tá, Daniel. A gente até vai falar mais assim, de vantagem e desvantagem, mas tem isso também que às vezes o pessoal fala, o ruim da mídia digital é que não dá para revender. Mas, pô, cara, mas às vezes você paga o preço mais barato do que se você comprasse a física usada, né? Então, eu não posso vender meus jogos físicos, meus jogos digitais. Só que você vai comprar o jogo digital, você paga R$15, 20, 50, e a física, se você vai comprar usado, você vai pagar às vezes 70, 100. Então, putz, ainda é mais barato você comprar digital. Então esse argumento, pra mim, é muito fraco, sabe? Mas a gente fala mais sobre isso na próxima rodada, sem problemas. Até vou perguntar agora pro Henrique, qual que é a mídia que ele prefere hoje, o que ele tem mais vontade de colecionar. Diga lá, Henrique, o que você gosta mais. Independente da necessidade, né? Porque eu sei que tem a necessidade de comprar digital por causa da lojinha, mas se você pudesse optar, você preferiria qual? Assim, eu gosto muito da mídia física, até pela questão da coleção mesmo. Você tem uns jogos, você tem... você vai pegar vamos pegar assim... você tem, às vezes, até vai mostrar para um amigo, vai emprestar o console para um amigo, você vai mostrar assim, olha, esses aqui são meus jogos, tem os cartuchos aqui, essa coleção, ele dá uma olhadinha, assim, né? Sem precisar tocar no seu jogo e depois escolhe, às vezes, até o cartucho. Eu tô até com um cartucho emprestado que não me devolveram até hoje. Mas... E tem que... Em Gozela, tem até que lembrar... tem que lembrar que você é um usuário aí, um consumidor da Nintendo, e a Nintendo tem uma... A mídia digital, ela é a pior, acho que de todas, e a física é o contrário, ela é a melhor, né? Tem muita qualidade e ela dificilmente, assim, tem bugs, coisas que você precisa ficar baixando um monte de download, coisa, então ela é uma mídia que ela tem muito valor, né? Tem também essa vantagem, né? No teu caso. Essa questão da Nintendo, assim, faz muita diferença. No Xbox, eu sempre achei que parte do jogo, assim, grande parte do jogo estava no CD. E depois fui descobrir bem tarde, vamos dizer assim, de 2 anos com o console que não. Que a mídia digital, ela ocupa praticamente o mesmo espaço que a mídia física no console. Então, para mim, fazia pouca diferença se eu comprasse físico ou digital. Então, eu comprei os últimos jogos do Xbox, eu comprei todo em mídia digital, exatamente por causa da diferença e também porque eu comprei durante muito tempo os CDs em mídia física e já reparei que vamos dizer assim, que os CDs do Xbox não primam pela qualidade de duração. Então eu tive problemas, até que eu não tive problemas com mídias físicas, mas eu tive um amigo com mídias físicas que começaram a dar desgaste muito rápido e não funcionam mais alguns no console. E aí isso virou um problema. Agora, no caso da Nintendo, os cartuchos antigos, né, do Game Boy, eles eram bastante eles desgastavam muito rápido também. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu perdi meu save do Pokémon Red por conta de problemas no cartucho, sabe? Na bateria, que a bateria desgastava, né? Tinha muita coisa assim nos cartuchos antigos que eles eram muito ruins. Mas hoje em dia, no caso da Nintendo, a mídia física tem mais vantagem do que a mídia digital, no seguinte sentido que a mídia física contém a maior parte do jogo. E na digital você tem que comprar uma expansão para você continuar comprando jogos. O que é, para mim, assim, uma desvantagem enorme, porque eu tenho que comprar
um cartão de expansão, de espaço para poder continuar jogando, para poder continuar comprando, entre outras coisas. Então, nesse ponto, falo assim, no caso específico da Nintendo, que ainda utiliza o cartucho, a mídia física ainda tem muita vantagem em relação ao digital. Sim. Não pode falar. O que o teu caso ele é diferente, é interessante você trazer a tua perspectiva, porque no caso da Nintendo, é o que eu falei, né, a digital ela é muito ruim, né, dá muito problema, né, a física é muito bacana, apesar de ter essa desvantagem que você comentou, de perder o save do cartucho por causa desse negócio de bateria, né, pô, como seria bom se fosse um memory card, né. Hoje os saves ficam dentro do console, eles têm uma... hoje sim. Ele tem uma cópia dentro do console, ele tem sempre um cartucho, mas também tem uma cópia dentro. Então esse problema não tem tanto. Agora, tem uma questão também, aí eu acho que isso é uma questão mais local aqui do Brasil. Como a Nintendo saltou fora, as mídias digitais têm ficado bem mais baratas e volta e meia eles jogam umas promoções nas lojas digitais da Nintendo em que é muito mais acessível você comprar um jogo por lá. Então teve uma época que o Ocarina of Time, que ainda não terminei no Nintendo 3DS, estava R$ 75,00, enquanto você não encontrava menos de 100 nas lojas físicas, menos 100, 120. Então essa promoção veio a calhar e eu comprei a mídia digital e permaneci com um jogo dentro do meu 3DS. E a outra coisa também é que os lançamentos, aqui como a Nintendo também não está ainda muito bem estabelecida, os lançamentos não chegam nas lojas físicas no dia programado do lançamento do jogo. É raro você ver isso, pelo menos aqui em Belo Horizonte. Não sei em São Paulo e outras cidades mais centrais. Mas em Belo Horizonte, o jogo não chega no dia em que é lançado. Então você tem esse problema que às vezes você quer aproveitar o hype do lançamento, inclusive para você... Se o jogo tiver uma possibilidade multiplayer, você aproveita que tá muita gente jogando. E, no caso, você fica para trás se você estiver esperando a mídia física, porque às vezes a mídia física chega 1, 2 semanas depois. Então tem esse problema também. E aí, hoje em dia, com essa questão das histórias, né, estarem sendo vazadas na internet com muita antecedência, por causa das redes sociais, às vezes você toma um spoiler da história do jogo, porque você não estava jogando no hype do jogo, na época que o jogo foi lançado. Então então quem tem uma certa impulsão em comprar o jogo no lançamento exatamente por conta desse hype, perde um pouco a experiência que você teria se você simplesmente estivesse comprando agora a mídia digital e joga. Então foi assim que eu comprei, por exemplo, os últimos lançamentos de Pokémon. Mas o Kirby, por exemplo, que não é um jogo que tem tanta mídia, eu pude ter o conforto de comprar mais tarde. Entendi. Pode falar, Carmelo. Não, só fazer um comentário que o Henrique falou, a questão da bateria dos cartuchos antigos, né? Esses tempos já faz algum tempinho, teve um GameSec, que a gente vive meio que na roça, mas é engraçado como, tipo, nos Estados Unidos, existe todo um mercado em torno da questão dos retro games, e eles mostraram vários equipamentos que você consegue baixar o save do teu cartucho original, fazer um backup do save do cartucho para você poder trocar a bateria e depois devolver o save para o cartucho, para você não perder ele. Eu achei muito bacana, eles mostraram uma solução para o Mega, para o Super, e mais um que eu não me recordo agora qual era o aparelho. Que era justamente para isso, você poder fazer backups e quando você trocar a bateria, poder devolver o save que você tinha para o teu cartucho. Aqui a gente não tem, aqui é que nem eu tenho um Phantasy Star original do Master e eu perdi os saves todos porque a bateria acabou, né? Fui lá, troquei, beleza, mas agora eu vou começar do zero. Infelizmente é uma das dores da coleção de físicos, né, esse problema. E realmente, hoje, com os digitais, a gente não tem. Mas para os físicos existem algumas soluções, só que para nós aqui no Brasil, infelizmente, ainda é um pouco distante. Sim, inclusive, o game é muito longe lá de fora, então a gente tem algumas desvantagens com relação ao físico também por conta disso, da falta de suporte local.
Só uma coisa, um outro adendo sobre uma desvantagem da mídia digital também, é aquilo que vocês estavam falando. A mídia digital, ela permanece enquanto a desenvolvedora quiser manter ele no ar. Há casos em que a própria desenvolvedora pede para o game ser deletado do console. Não vou lembrar um caso real agora, mas já soube de casos em que games que foram modificados digitalmente, que perderam, às vezes, conteúdo, exatamente porque eles são digitais, ou seja, você não tem aquele conteúdo para sempre. E, por exemplo, o Just Dance está passando um pouco por isso, porque os DLCs dele não podem mais ser comprados. Quem adquiriu. Mas quem comprar os jogos antigos e tentar comprar uma DLC hoje não consegue. Vocês falando aí desses problemas, né, da mídia, tem, assim, o que seria a solução ideal seria, na verdade, o console armazenar os saves, né? É mais ou menos como o Saturno foi feito, né? Ou você salvar tudo em memory cards, né? Porque daí você transfere de um para o outro, você faz backup, você compra outro memory card. Esse negócio do save vir no cartucho, que é uma coisa que a Nintendo fazia e continuou fazendo por muito tempo, eu acho até que foi talvez por uma... Vou chutar aqui, que seja por uma conveniência, né? Talvez porque o público é mais jovem e é mais fácil de lidar, né? Mas você ter a opção de salvar no memory card, para mim é a solução ideal, né? Porque daí você transfere de um para o outro. E o Nintendo 64 teve até muitos jogos que você tinha as duas opções. Você salvava no cartucho e você podia salvar no memory card também, um backup, transferir e tal. Então até alguns jogos tinham um modo híbrido, né? E infelizmente para os outros consoles não teve, né? Eu acho até porque o memory card era uma coisa é uma tecnologia que surgiu se não me engano, com o New Geo, né? Essa ideia de no memory card, aí o Carmelo pode me ajudar com isso, se ele lembrar de alguma coisa. Então é uma coisa que os videogames foram... Eu me recordo foi no Geo. Então ele... É uma coisa que na época as empresas nunca tinham parado para pensar, né? E é uma solução muito boa, né? Se parar para pensar, ela é muito bacana, porque daí você transfere, você faz o que você quiser, você faz backup, aí fica na mão do usuário. Eu acho que seria a solução ideal. Mas as empresas não faziam. Eu não sei se foi alguma limitação, tipo assim, depois, né, eles já poderiam começar a fazer isso mais nos consoles posteriores, e a Nintendo continuou fazendo save em cartucho, né, sei lá. Mas enfim, isso de fato é uma desvantagem mesmo. Aí você precisa comprar um acessório, alguma coisa, fazer um backup, isso que na época nem tinha, né, tá saindo agora, aí feito por third parties aí e tudo mais, para fazer esses backups. Vocês podem continuar o assunto, já que a gente entrou nesse assunto de vantagens e desvantagens, né? Eu vou citar uma desvantagem para mim, que a gente mais ou menos já falou aqui, que é você colecionar a mídia física. Para mim, uma desvantagem da mídia física é que você tem que lidar muito com todos os problemas, né, que advém de você ter toda a parte eletrônica, né, dos videogames. Você tem que fazer uma manutenção constante nos consoles, limpeza, o cartucho para de funcionar, o CD risca, não funciona, o canhão do videogame avaria. Chega uma hora que você tem que começar até a ter um certo conhecimento básico de eletrônica, né? E começar a gastar muito dinheiro para manter tudo funcionando. Isso é uma coisa que foi até um dos motivos de eu ter me desfeito das minhas coleções todas de jogos. Eu tinha bastante coisa do Super Nintendo e Nintendo 64, comecei a me desfazer, porque eu vi que eu não estava mais aproveitando, eu gastava mais tempo pensando, né, como que eu ia fazer os jogos funcionarem direitinho, quanto que eu tinha que gastar com um cabo de qualidade e tudo mais, do que efetivamente jogar, né? E para mim isso começou a ser uma desvantagem, mas é óbvio que vai de cada um, depende também do estado que você compra as coisas, né? Tudo mais, às vezes tem videogame que é um pouco menos problemático que outros, então varia muito, né? Por exemplo, GameCube, por exemplo, é um videogame de CD aí, de mídia ótica, que ele tem uma qualidade absurda, né? Até onde eu sei, assim, é muito difícil ele dar problema, né? Mas tem outros videogames que você assopra ele quebra, né? Tipo o PlayStation, sempre deu muito problema, os CDs acho que o CD do Play 1 original, não sei se ele era difícil ou era fácil de riscar, Play 2 era fácil, então tem vantagens e desvantagens. Eu comecei a me cansar um pouco, e também começou a faltar espaço de organizar e tal, era o que o Carmelo falou também, a questão do espaço incomoda, e a mídia digital lá começou a ser muito prática para mim, mas só é prática por causa do computador, né? Se fosse para ter um console, você vê, se eu tivesse um PS3, eu não sei como é que tá a PSN hoje, se a
a Sony tentou derrubar, voltou atrás, quer dizer, também é uma incerteza, né, nesse caso, mas no caso do PC, a digital, para mim, tem muitas vantagens por causa da praticidade, que você não tem que ficar pensando, a única coisa que você tem que pensar é, eu tenho espaço para instalar esse jogo? É o único problema. O resto você não precisa se preocupar. E na mídia física você tem que se preocupar se o videogame está funcionando, se está tudo certo, se o cabo lá, não sei o que, tá bom, do videogame, se a fita está conservada, se tem que fazer limpeza, se a bateria está funcionando, era muita coisa que eu estava me incomodando. Mas admito que tem uma certa diversão também em você manter tua coleção, né? Você brincar ali, ficar limpando, arrumando. Existe o hobby, né? Em cima disso. Eu queria saber de cada um, vantagens e desvantagens, e o que vocês gostam mais assim na coleção de vocês. Aí a gente pode começar a explorar um pouco as coleções também. A gente vai conversando meio solto. Quem quiser começar pode falar aí. Só lembrando uma coisa que pouca gente conhecia, né? Mas hoje a gente sabe. Quem tinha CDs de PC podia fazer um espelho da ISO no PC e era mais fácil guardar depois. Se quisesse jogar o jogo, se quisesse instalar. Fiz muito isso porque era mais prático. Eu tinha a mídia original, eu fazia a imagem dela, colocava no HD, espelhava tal, porque era mais prático do que ficar colocando CD, tirando CD, sabe? Eu fazia isso até com a original. E vocês aí, Carmelo e Daniel? As vantagens. O Daniel até falou um pouco, pode expandir. Carmelo, pode falar aí, Carmelo. Tu comentou ali da PSN, ela ainda está funcionando no Play 3. Eu tenho um amigo que tem Play 3 ainda, só que esses dias eu fui na casa dele, ele foi baixar um jogo, ela tá um PowerPoint a Play Store no Play 3, tá muito pesado, assim, parece que parece um programa pesado demais rodando no PC velho, Play Store. Parece que eles fizeram de tudo para você desestimular você usar o jogo digital, você comprar ou até utilizar a PSN no Play 3. Tá muito ruim. A impressão que dá é que eles devem ter diminuído o servidor lá, né, para poupar processamento. É complicado isso. Então, tu falou de coleções, né? Como eu comentei, assim, eu tenho, até por questão de espaço, eu hoje opto mais por usar Everdrives ou aparelhos que já são desbloqueados, que nem eu tenho um Dreamcast com GDEMU, eu tenho Everdrive de Nintendo 64, de Game Boy, mas pessoalmente, eu gosto muito, como eu gosto muito de Atari, eu tenho bastante coisa de Atari, inclusive recentemente consegui comprar aqui de uma cidade pequena aqui perto da minha, encontrei um cara se desfazendo de um lote grande de manuais, então eu tenho um monte de manual Atari original, lindo assim, eu tenho que é uma coisa bacana da mídia física, eu tenho, por exemplo, a revista em quadrinhos do Sword Quest, do Earthworld, que eu não sei se vocês conhecem esse jogo, até o Fernando falou de fazer um episódio só de Atari, eu posso até falar mais sobre ele, mas é um jogo que se você for jogar, tu não vai entender nada dele. Você tem que ler o manual, você tem que ler a revista em quadrinhos que vinha junto, porque às vezes o jogo ia te dar uma dica que estava lá na revista, então é bem interessante, assim. Esse jogo, ele faz parte de uma, me corrija aí, de uma quadrilogia, isso, uma quadrilogia que era tipo uma promoção que ia ter, né, que você ia ganhar uns tesouros de verdade, né, mas acabou não indo pra frente, não era algo assim? Foi os três, o Earthworld e o Fireworld, eles saíram, foi feitos campeonatos, tudo, inclusive tem fotos dos vencedores, que eu não vou lembrar a ordem, mas tipo, um ganhava um talismã de ouro com diamantes, outro ganhava uma espada, um ganhava uma coroa, e um ganhava, acho que era um cálice, se eu não me engano. E os dois primeiros teve campeonato, teve vencedor, o terceiro, que era o Waterworld, ou Air, eu não lembro se era da água ou do ar, que teve uma tiragem bem baixa, já foi bem na época do crash da Atari, aí acho que o concurso nem chegou a acontecer, e o último jogo ele não chegou a ser lançado fisicamente, mas agora vai sair aquela coletânea dos 50 anos do Atari, e vão incluir esse jogo, porque encontraram um protótipo, finalizaram, e o último jogo da quadrilogia vai estar incluído nessa coletânea de Atari agora. E é bacana isso nesses jogos antigos, tu pegar esses manuais, ter assim, aqueles manuais que você pegava, vinha história, vinha coisas diferentes. Por exemplo, falando de PC, eu tinha, infelizmente, algumas coisas eu vendi, outras eu acabei perdendo em mudança de casa, tudo.
eu tinha uns King's Quest original. E tinha o King's Quest é um jogo de adventure point and click do PC. E eu tinha o King's Quest 6 em CD, e o manual dele eu ainda tenho, mas o CD nunca mais encontrei. E o jogo ele tinha um esquema que era a proteção anti-pirataria, que você conseguia jogar tipo um quarto do jogo tranquilo, até que tu chegava num ponto que você tinha que escalar a montanha dos enigmas. E naquela montanha tu ia escalando, daí a primeira tela você escalava, a segunda tela vinha um enigma que te mandava fazer uma tradução com base na linguagem do antigo povo não sei lá de onde. Mas tu ia no manual do jogo, tinha lá a tradução, tipo, esse símbolo corresponde à letra A, esse símbolo corresponde à letra B. Então daí você tinha que usar o manual para conseguir entender. Depois tu subia mais um andar, ele te perguntava uma outra coisa que estava num outro ponto do manual que falava da história do jogo. Então tem essa coisa legal da mídia física que você não encontra na digital. O Nintendinho tem aquele jogo Star Tropics, não sei se vocês conhecem. O Star Tropics é muito legal. Ouvi falar bastante. Ele é meio que um Star Tropics, ele é tipo um Zelda. Assim, né? Uhum. E ele tem uma coisa legal que, por exemplo, quando tu compra o jogo, vinha uma carta, que é a carta do teu avô que mandou, que te motivou o personagem a ir para aquela ilha procurar ele. E daí, em determinado momento do jogo, você descobre que teu avô botou uma mensagem secreta naquela carta, e daí o jogo manda você pegar a carta e mergulhar em água. E daí, quando tu faz isso, aparece um código que você tem que colocar para poder seguir no jogo. Se tu não tem a carta, se tu alugou o jogo, se alguém jogou fora, esquece, tu parou o jogo e tu não vai mais pra frente. Esse jogo ele foi relançado no Switch, inclusive eles fizeram daí a versão digital da carta, que você acessa para molhar ela em água digital para poder revelar o código. Mas isso é uma coisa bacana da mídia física. Eu coleciono também, eu tenho Master tenho bastante fita de Master, que é um sistema que eu pessoalmente tenho um carinho grande pelo Master, adoro ele. E daí uma outra coisa, assim, eu tenho alguns cartuchinhos de DS, mas pouquinha coisa, alguma coisa, porque eu tenho R4, mas às vezes compro um lote, vem 2 joguinhos de DS junto, beleza? Vai aí, se eu curto eu fico, se não eu passo para frente. Tenho uns joguinhos de Play 2, tenho alguns jogos de PC, inclusive eu tenho Monkey Island 1 e 2 original em disquete de 5/4, ainda com o esqueminha de destrave dele que você tem, que é eu vou até mandar ali no grupo, se quiser colocar no Twitter depois a imagem, que é uma roda que tu tem, tu começa o jogo, ele te pergunta, o pirata tal foi enforcado na ilha tal em que ano? Daí você tem que fazer um esquema de juntar a cabeça do pirata para descobrir qual é o ano que você tem que colocar ali para você poder começar o jogo. Então esse tipo de coisa da física é uma coisa que eu acho muito legal da mídia física, e você não encontra na digital. Até na época do Play 3 do Xbox 360, eles começaram a matar a questão dos manuais. Era raro você encontrar um jogo que tivesse um manual, que tivesse algo assim. Tu comprava, vinha no máximo aquela folhinha de cuidados, de conservação com o CD, com o DVD, e o jogo. Tu não tinha nada, né? Até o plástico da embalagem, né, Carmelo? Até o plástico era um pouco mais... Botava um plástico vazado para economizar. Vazado, exato. Até o Witcher 3 no Play 4, que foi um ponto fora da curva, que a galera elogiou bastante o Witcher 3 para a quantidade de coisas que vieram junto com o jogo, né? Você vinha CD de música, não era edição especial, era edição normal do jogo. CD de música, legal. Adesivo, mapa. Então é uma coisa que... Mas hoje é um ponto fora da curva, é uma coisa diferente. Você não vê mais isso. Não tem mais esse investimento. Eu acho que eles não fazem muito também, eu admito que seja para baratear, né, o preço, e também porque os jogos, eu acho assim, era uma parcela muito pequena da população que lia o manual. A gente que coleciona gosta, mas vamos admitir, quando a gente era criança a gente não lia o manual, hoje a gente gosta, até por causa dos artworks. Eu acho muito legal para ver os artworks e tal, é um lugar que você tem acesso a essas coisas, né? Agora, hoje em dia o pessoal tá focando muito em fazer os tutoriais e tudo dentro do jogo, né, para tirar a necessidade de você precisar ter um manual. Eu acho que esse também é um motivo, né? Os jogos estão ficando digitalmente um pouco mais amigáveis, e
e tudo eles tentam explicar dentro do jogo de uma forma natural, até com explicações, exemplos, com até videozinhos aí e tal, animações, para evitar ao máximo ter essas coisas físicas e até para talvez facilitar, né, a distribuição digital. Então eles mal estão fazendo manuais e acaba não tendo necessidade. Eu particularmente, obviamente eu acho legal a ideia do manual. Eu acho que tem jogos que é muito legal, por exemplo, o simulador de voo. Eu acho muito legal você ter, não necessariamente o manual, mas aquela carta com o mapeamento das teclas, do teclado e tal. Isso é muito útil, né? Você saber o comando que você tem que fazer e tal, o que cada tecla faz, isso é uma coisa extremamente útil. E então tem seu valor, mas eu acho que eles estão fazendo isso também porque, como falei, né, encarece um pouquinho e eles estão preferindo, é mais amigável, mais proveitoso fazer dentro do jogo, né, integrado com o próprio gameplay, né, então eles vão cortando essas coisas aos poucos. Foi salvo por um manual do jogo, tipo... é? No Zelda Oracle of Seasons, na segunda caverna tem um chefe que é que ele é tipo Dodongo. O Dodongo no Zelda, pra quem não sabe, é um dinossauro comilão, né? Ele tem uma característica de se parecer um dinossauro comilão mesmo. E nessa caverna tem um chefe que ele fica soltando fogo e te perseguindo na tela, mas ele é bastante lento, então é tranquilo. Aí tem uma hora que ele abre a boca, e como você recebe as bombas pela primeira vez nessa caverna, você obviamente deduz, não, então tem que usar as bombas dentro da boca dele. Beleza, só que você taca a bomba dentro dele, e ele fica gigante e redondo. E aí nada acontece, ele simplesmente ele engole a bomba e nada acontece. E eu ficava tentando jogar bomba, e ele não morria. E eu passei dias assim, sem entender como é que matava ele. Até que no manual mostra que no jogo você tem um animal que você escolhe ao longo dele, que é o animal que vai te ajudar a ultrapassar. E o jogo se molda em função desse animal, que você vai passar alguns obstáculos. E tem entre esses animais tem um Dodongo amigável que ele descreve assim, que chama Dimitri. O Dimitri você pode fazer ele comer seus inimigos, você pode carregar ele por aí. Quando eu vi que a gente podia carregar ele, que eu vi que quando o seu inimigo ficasse igual uma bola, você tinha que carregar ele e jogar no chão de espinhos no meio da tela. Foi aí que eu descobri como que derrotava ele. Ah, legal. O manual salvou você aí. Eu acho... Essa questão, né, da gente querer tudo bonitinho, caixinha, coisa... É interessante, olha só. Hoje a gente reclama muito, o americano reclama muito pagar $60 num jogo. O problema é que no Brasil varia, né? O jogo varia de R$100 a R$350. Aqui não faz sentido. Mas lá nos Estados Unidos é muito estável, né? Então lá é $60. E o americano acha muito caro $60. Então ele valoriza muito o dinheiro. Cara, mas se você pegar o Mario RPG do Super Nintendo, quando foi lançado, lá em 96, se eu não me engano, ele custava $75. Agora, imagina converter isso, sabe? Vai inflação, isso daí deve ser uns $100 hoje. Fernando. E por quê? Porque tava aquele chip, né? O chip a mais lá, o SA1, que fazia o cartucho encarecer. Os Final Fantasy, eu acho que era $89, o Final Fantasy VIII do PS1, porque vinha em 4 CDs. Então também a gente tem que admitir que a mídia física, ela é muito legal, mas ela é cara, né? Principalmente quando ela vem com algo especial, né? Pode falar, Carlos. Phantasy Star 4 no lançamento era $100. O Phantasy Star 4 do Mega Drive. No lançamento ele era $100. Os cartuchos do Neo Geo era $150 a $200 também cada cartucho. O Neo Geo a gente entende, né? Porque era um produto de luxo, assim, era mais caro. Mas o Phantasy Star 4 $100, eu tô impressionado. Caramba. Não, eu não conhecia a história. Esses tempos eu tava lendo a respeito do do Phantasy Star, e falava que no lançamento o Phantasy Star custava $100. E falando em Phantasy Star 4, tem oportunista aí querendo vender o Phantasy Star 4 por uns $400. R$400, R$600. Os cartuchos de Game Boy custavam entre 90 e 99, 80 e 99 reais, isso em 2001. Então hoje, isso convertido, isso dá quase R$600.
Mas assim, a gente tem que admitir também, né, que ter a mídia física, até naquela época e tal, tinha essa vantagem que você podia melhorar algo dentro do jogo, né? Então, no caso aí do Mario RPG do Super Nintendo, né, que eu falei, teve essa vantagem de você colocar um chip a mais, né? O Star Fox, você colocava um processador a mais, né? É como se o jogo viesse com uma placa de vídeo embutida, né? O Star Fox. Então você vinha, o jogo trazia alguns equipamentos, algumas coisas extras, né? O Star Tropics vinha com um mapinha, como o Carmelo falou, uma carta, né? Que você mergulha na água, revela um segredo. Tem jogos que acabam vindo com um manual que explica boa parte da história. Então tem essa parte mais interativa que é muito legal, né? E de fato a mídia digital ela acaba não conseguindo fornecer qualquer coisa a mais que você precise, né? Isso acaba sendo meio ruim, é uma desvantagem, uma coisa que a gente perde aí com o tempo. Mas também força as empresas a serem talvez mais enxutas, né? Não ficar criando muita coisa cara. Na época a gente comprava, mas hoje em dia o pessoal reclamaria comprar um Mario. Imagina hoje você comprar um Mario por $75 no Nintendo Switch hoje. Ninguém admitiria comprar, o americano ia chiar, mas o americano pagou $75 na época lá no Mario RPG. Então é engraçado, né, a cultura. Antigamente eu acho que a gente não se importava tanto em pagar mais caro, porque a gente encarava videogame como um artigo de luxo, né? A gente, que eu digo, o americano. O brasileiro aqui a gente realmente sofreu, né? Já não teve opção. Mas o americano, ele pagava. Hoje a gente não paga, não. A gente reclama. Então, eu entendo as empresas quererem diminuir os custos, né? Tem essa vantagem aí. E a mídia digital, ela tem uma vantagem esqueci de falar a questão de dinheiro. Para quem está desenvolvendo o jogo, a publisher, tem uma certa vantagem, porque, pelo menos no caso do Steam, a empresa fica com 70% do lucro, né, da venda, e o Steam fica com 30%, né? Na época dos cartuchos, na época lá da Nintendo, se eu não me engano, a desenvolvedora, né, a publisher, ficava com, cara, eu acho que 30% ou 40%. A Nintendo ficava com mais 30%, 40%, o resto era custo de mídia. Então a fatia era muito menor, né? E o cartucho, a mídia custava mais, a fatia era menor e você vendia menos. Então era muito mais arriscado, né? Era muito mais difícil também surgir empresas e tal. Hoje, ficar com 70% da venda é muito bom. É uma margem muito boa. Eu não sei como é que é nos consoles, mas deve ser muito parecido essa margem. Agora, engraçado, antigamente existiam umas formas de economizar também. O Rayman de Game Boy Color é uma versão bem reduzida, mas ele tem um brilho próprio, vamos dizer assim, que ele tem até a arte dele é um pouco diferente do Rayman, que é o clássico, né? O jogo clássico do Rayman, que é aquele que já foi portado para vários consoles, como o PS1, foi para o PC, mas esse do Rayman o do Game Boy Color é uma versão reduzida, é quase a mesma história, quase a mesma mecânica, mas é uma versão diferente. E ele não tem save. Se você, o cartucho é transparente, você vê que o cartucho ele tem metade do chip do outro, dos normais. E ele não tem save, é tudo via código. Então ele vai, à medida que você vai progredindo, ele vai jogando isso num código que você tem que anotar e depois usar para continuar o game. Então essa era uma forma que eles economizavam também na mídia. Sim, é um jogo muito bonito, né, cara, esse Rayman aí. Ele tem uma animação muito boa no Game Boy. Sim, e ele tem uma trilha sonora muito boa também. Eu gostava muito da trilha sonora dele, que era bem distinta, inclusive, do Rayman das outras versões. Uhum. Tá, eu vou contar um pouco mais. Ô, Daniel, você quer comentar mais sobre vantagens e desvantagens que você teve aí? Eu queria falar algumas coisas de alguns pontos que vocês falaram, o Carmelo, o Henrique, começando da questão que o Henrique falou das mídias físicas, né, do Xbox ser ruim. O que acontece é que do 360 as mídias físicas eram ótimas, né? Tanto que eu tenho o Gears of War 1, que é um jogo de 2006, muito velho, né? Que roda tranquilo, o CD está bem cuidado, né? Tem o Gears of War 2, 3, o Judgment, e estão todos tranquilos, né? E já do Xbox One, as mídias físicas, não sei se mudaram a fabricante, distribuidora das mídias físicas, é uma porcaria, né?
Já é que nem muita gente fala, né? A maldição do terceiro console, né? E no caso da Nintendo, o Nintendo 64, né? Foi muito mal. O caso do PS3, que era o terceiro console, vendeu, parece que era $700 ou $600. Sei que foi um monte de coisinha errada, né? Que é o terceiro. E o terceiro console da Xbox, né? O Xbox da Microsoft, né? O Xbox One, teve isso daí e vários outros problemas, né? Que não vamos falar do console, né? Mas a mídia física é horrorosa do Xbox One, né? Já o 360 era muito boa, né? Eu até queria falar o caso que eu tenho um Forza Horizon 3 em mídia física, né? E aí o CD, da atual geração, PS4, todos, a mídia física basicamente é um boot, né? Tudo é instalado e tal, até porque rodar pelo Blu-ray ou pelo DVD, quando era 360, é mais lento do que rodar pelo HD, né? E imagine nos atuais consoles que é SSD, né? Então, todos os jogos eram instalados para rodar mais rápido. E o Forza Horizon 3 que eu tinha, ele ia instalando, quando ele chegava em 4 GB, ele travava, porque o CD estava ralado ali, ou uma coisa lá, por mais que tu tirasse, tentasse limpar e colocasse de novo, ele não passava, né? Aí, qual foi a minha solução para isso? Olha o que eu inventei. Tinha outro amigo meu que tinha o Forza Horizon 3, então como o CD dele não estava ralado no mesmo lugar, eu colocava o disco dele, ele continuava instalando e o dele já estava ralado em outra página, vamos supor lá aqui com seus 16 GB. Aí eu já colocava o meu, passava até que instalava. Aí, como eu falei, depois de ter jogado e instalado para dentro do console, podia colocar o CD ruim, ralado, que era só para boot, para reconhecer que você tem, né, a mídia física. Mas olha o malabarismo que era feito, né, para isso, né? Aí outra questão foi que o Carmelo falou do jogo ter edição física, uma coisa que ajudava no jogo e tal, aquela interação, né? E eu não vou ser o paladino do Final Fantasy XV não, viu? Porque muita gente critica, mas o Final Fantasy XV ele fez isso de fazer várias mídias separadas para juntar, para colocar em relação ao jogo, né? Que eu achei, assim, de certa forma ruim. Poderia, ou tudo tá incluso no próprio jogo. Eles lançaram um filme em CGI, né? Mostrando um pouco da história, mostraram um anime com, parece que 4 episódios, mostrando a infância, como ele tem aquela amizade lá, para depois, quando você for começar o jogo, você tá sabendo, né? Tanto que quem só jogava o game ficava meio rodado, assim, porque essas pessoas são, né, fazem isso com o outro, é tão amigo assim. Então, por um lado é bom, que é mais conteúdo, mas por outro, quem vai só pegar o jogo, né, vai ficar meio por fora de alguns assuntos, né? E aí, para não dizer que eu sou o hater de mídia física, né, eu vou estar mostrando outras partes ruins da mídia digital, porque eu falei aqui de Xbox, PlayStation, mas a questão da Nintendo, que às vezes eu quero dizer que a Nintendo é a Apple, né? Que ela bota as coisas do jeito dela, é cara, e se não quiser, só tem essa opção. Que na época do Nintendo Wii U, um rapaz, né, falou isso no YouTube. Era bom se até o Ball Metal estivesse para confirmar se ele sabe se isso é verídico mesmo. E, por exemplo, você compra o jogo digital lá para o Wii U e vamos supor que deu problema lá no aparelho e tal, ou levou para assistência da Nintendo, ou de qualquer forma você teve que adquirir outro aparelho, né? Então, a tua conta era vinculada àquele console. Então, se você, por algum motivo, teve que trocar algumas coisas lá, o processador, o sistema, perdeu. Já teria que adquirir de novo. É o pior dos dois mundos. Você isso gasta mesmo. a mídia digital
E ela fica vinculada com uma mídia física, né? Que é o console. É ridículo isso, foi muito ruim. Não fica nem atrelada com a sua conta. O Wii U, o DS e o 3DS são assim. Eu não sei se o Wii também é assim. Acho que talvez, não sei se o Wii U era, acho que o Wii também era. Porque O Wii não sei. Agora, no DS, eu tive 2 DS e eu tive 2 3DS. E o que eu tinha digital em um, eu não pude passar para o outro. Isso é muito ridículo, é muito foda isso daí. É uma mídia digital atrelada ao aparelho. Daí eu até lembro que a Nintendo oferecia um serviço. Eu já ouvi falar isso, que o pessoal levava para assistência para transferir os jogos, alguma coisa assim. Quer dizer, era uma gambiarra do caramba, né? Pois é. E a outra questão também ruim, da questão do PS3, ainda tem a PSN, ainda funciona, né, para adquirir jogos ou baixar os seus jogos que você já tenha comprado lá do PS3, mas por muito tempo já não tem mais promoções de jeito nenhum na loja da PSN, o PS3. Só vai comprar o preço full lá mesmo e tal. Alguns jogos, certo, que alguns jogos, em vez de estar os seus 200 e pouco, ficou 100 e pouco, né? 80, o preço fixo, mas não tem promoção, né? Aí já no Xbox 360, que ainda, devido à retrocompatibilidade, o pessoal tem promoções semanais ainda, né? No 360, eu até estava olhando lá que o Titanfall 2, que é um grande jogo, um jogo muito bom, tanto o modo campanha, o modo online não existe mais, né? Foi retirado e tal, até porque a empresa mesmo já criou outros jogos e é aquela história, né? Como o Fernando, o Billy falou, a empresa não tem coração, ela tem cifrão, né? Ela quer fazer outro jogo render dinheiro online. Mas o Titanfall 2 está R$15,80, né? Então é um preço muito bom para um jogo que tem um modo história muito bom, né? Tem muito jogo ainda em promoção, né? Enquanto lá no PS3 não tem mais isso, né? Isso então é uma coisa ruim da mídia digital, né? A outra questão que eu queria abordar aqui é dos jogos que saem, né, da mídia física, aliás, da mídia digital. O exemplo foi recentemente até anotei essa notícia, que a Ubisoft retirou da Steam, ou estava retirando, em tal mês ela vai retirar o Assassin's Creed Liberation, que é aquele do tempo da escravidão lá, que foi um jogo lançado no PS Vita e teve um remaster para o PS3. Então, ela vai remover o jogo é dela, não tem essas questões de direito autorais de música, né, que tem que remover. Mas o que acontece? O jogo está incluso no Assassin's Creed 3 Remaster, edição deluxe, alguma coisa assim. Mas não deixa de ser uma coisa de, tipo, obrigar a pessoa a comprar uma nova versão, né? Então, ela tem essas safadezas aí, né? Alguns jogos que estão sendo lançados remaster, eles estão removendo o antigo, que estava bem mais barato, para fazer esse tipo de coisa, né? O Forza Horizon, por exemplo, o Forza Horizon 7, que parece que foi lançado em 2018, ou foi 2019, eu não me lembro, ele saiu da loja, mais ou menos em 2 anos depois, a Microsoft tira o jogo da loja digital. Mas ela não é o dono do estúdio. Mas o que acontece? Esses jogos têm músicas autorais de bandas e, por direitos, eles removem, porque senão eles teriam que ficar pagando, renovando anualmente essas bandas por essas músicas, né? E aí, ou seja, vai ter uma hora que vai sair, né? Lógico que no meu caso eu comprei, eu posso deletar e baixar quando eu quiser, porque o jogo está na minha conta. Mas vender, né, já não pode, né? Ou seja, o Forza Horizon 3, que eu tenho mídia física, também não tem mais mídia digital por causa dessas coisas de músicas, né? E aí isso é um dos pontos negativos, né, da mídia digital, né? Uma outra situação, agora vai ser lançado em novembro o God of War Ragnarok.
Então, o jogo tá lá para PS4, 299, PS5, 350, ou então uma versão lá com roupas, armas a mais, tal, mais caras, né? Que sempre eles fazem isso no jogo, né? Com mais itens, uma versão Deluxe, versão Ultimate, mais cara. E, enfim, o jogo vai ser lançado em novembro, né? Mas já existem muitas lojas que estão fazendo pré-venda da mídia física por 279 e qual é a vantagem também? Que, lógico que nem todo mundo às vezes tem o 279 para estar descontando do cartão, né? Já tem o gás, o supermercado todo mês. Então você pode comprar parcelado um jogo, né? Os 279 lá, parcelar em 2, 3, conforme você a sua necessidade. Então, é uma vantagem muito boa da mídia física fazer isso, né? Certo que você vai poder, em vez de do dia do lançamento só fazer o download, ter que esperar ou liberar no dia do lançamento, que as empresas vão começar a mandar para os correios e tal, talvez uns 5 dias depois, dependendo, né, da sua localização e da loja. Ou então, mesmo na sua própria cidade, se já tiver, tu já corre lá, vai para a fila do caixa e, né, vai para casa. Então, a mídia física tem essa vantagem, né, de parcelar, né? Já o digital não, é cartão de crédito só uma vez, né? Às vezes a gente espera uma promoção e fica aquela coisa de 30 daqui, 40 daquele outro jogo, e quando pensa que não, já tá dando uns 300 e pouco, e tu, epa, não posso comprar mais. Então, se fosse parcelado, comprava mais, ou parcelar umas 3 vezes aqui e pronto. Vou adquirir esses jogos que eu estava esperando a promoção e ser feliz. Até você falando de parcelamento, o Steam eu compro, e aqui no Brasil, né, pelo PagSeguro, né, e eles até permitem parcelamento de vez em quando, cara. Eu tenho feito isso. Igualzinho você falou, eu faço um pacotão de R$100 e poucos, parcelo em 3 vezes, porque eu tenho uma cota, Daniel, que eu criei, assim, mentalmente, de gastar no máximo R$50 por mês com jogo. Por quê? Porque senão eu acabo gastando muito e, cara, eu não aproveito mais do que isso. Não aproveito se eu gastar mais do que 50. Então eu falei, não, antes eu tava gastando 100 e não tava aproveitando. Tem jogo que eu comprei e não joguei. Aí eu falei, não, vou gastar só 50. E daí quando tem um jogo ou um pacote de jogos, assim, de promoção que tá R$100, eu falo assim, não, então eu vou parcelar em 2 vezes, que daí no próximo mês eu não compro nada, entendeu? Aí fica como se eu tivesse comprado no mês que vem já. Então eu fico fazendo essa distribuição, assim, do gasto, só pra tentar equilibrar um pouco os gastos. Mas lá no Steam eu consigo, via PagSeguro, fazer o parcelamento sem juros. Ah, não, isso aí acontece demais. Às vezes eu até digo que eu sou viciado em comprar jogo. Opa, tá em promoção? Vou comprar. Opa, tá R$10, tá 15. Não é nenhum jogo assim que eu tava querendo tanto, mas vou adquirir, aproveitar. É engraçado quando você compra digital. É engraçado quando você compra digital o jogo que você já tem a mídia física, só porque eu tô com preguiça de instalar. Aconteceu isso já com alguns jogos, cara. Eu acho que a gente fica que nem aquelas donas de supermercado passeando. Olha, isso tá numa promoção, vou botar no carrinho. Liga lá, Carmelo. Eu tento dar uma segurada, sim. Ultimamente eu tô só comprando quando eu vejo, assim, tipo, acho uma oportunidade muito boa, que nem esse que eu tô esperando chegar amanhã. Foram vários joguinhos bacanas de Mega Drive, piratinha mesmo, só que jogos legais, e tudo na faixa, R$15, R$20 cada jogo. Ah, tá valendo, aí peguei, né? Mas geralmente eu tenho assim, por exemplo, de Atari eu tenho uma listinha, o que eu quero conseguir. Então fico de olho, ó. Apareceu assim baratinho, um preço assim que eu considero legal, eu vou e pego. Já chegou, teve vezes que assim, eu boto também uma cota por mês, assim, tipo, eu posso gastar até uns 100 esse mês, beleza. Dou aquela segurada, encontrei e foi. Mas daí, tipo, tá fechando o mês, quase para virar, me aparece uma oportunidade, uma coisa louca. Eu já tive várias vezes que eu peguei e deixei passar, porque eu falei, não, vou me controlar, atingir minha cota, vou segurar até ver se a hora que caiu o salário, se o cara tá vendendo ainda para pegar. Mas é bem nesse sentido aí mesmo. Eu só vou falar um caso aqui de porém, né, de sempre esperar uma promoção ali. Eu sempre estava esperando uma coleção do Genesis Sega Collection, que tem do Xbox One, PS4. Ele parece que tem 50 jogos. Também parece que teve a PS3, só que o nome dele era
diferente. Parece que tinha Sonic Collection, Sega Collection, alguma coisa assim. Mas resumindo, tem vários Street of Rage, Phantasy Star, dá uns 50 jogos, né? E o bichão parece que era 200 e pouco e tal. E eu falei, cara, é muito jogo, é muito caro para alguns jogos do Mega Drive. E é o que acontece. Isso é para mim, é minha preferência, né? Tinha a opção de eu comprar a mídia física e tal, mas é aquela história. É um jogo ali, tem mais de 7 anos, não vou arriscar. Meus traumas também lá com Final Fantasy X e o GTA V. Vai que eu compro e na hora que não instala o CD, né, tá com defeito. Então eu sempre esperei uma promoção, até que ele ficou numa promoção que não foi tão barata, não sei se foi R$80. E aí o rapaz, é o valor que deu, é a promoção que apareceu, então eu vou adquirir. E pronto, peguei, né? Só falar esse caso. Sim, tem alguma coisa que você queira falar, Carmelo? Não, só tava essa questão que ele falou da mídia falhar, tudo. Isso lembra quando eu comprava, bem antigamente, quando eu comprava jogo em disquete, porque era difícil tu encontrar jogo original em disquete. O que reinava era pirataria. E era engraçado que tinha muita revista que tinha loja que eles vendiam, e era que nem na época do Play 1 do Play 2, você pagava pelo disco. Final Fantasy VII é quanto? É R$10 por disco, né? E daí nessa época dos PCs, né, porque eu tinha um 486, tinha revista que vendia Doom, não vou lembrar agora, mas sei lá, são 5 disquetes, era R$5 por disquete. Aí beleza, tu ia lá, instalava, coloca o disquete 1, coloca o disquete 2, coloca o disquete 3, chegava no disquete 4, estava corrompido o arquivo e tu não tinha nem como continuar a instalação. Aí tu tinha que chegar para a empresa, comprar outro disquete número 4, esperar chegar para daí continuar a tua instalação e rezar que o disquete 5 não tivesse com problema também. Isso aconteceu muito comigo. Muito, muito. É foda. Isso é um dos problemas da mídia física, né? Mas é algo... Para mim, pessoalmente, não sei se todo mundo viu essa época, mas para mim essa época de disquete, assim, dá um pouco de saudade às vezes. Eu não cheguei a pegar a época de disquete, mas eu tive... eu já comecei com CD-ROM mesmo na época do PC. Indiana Jones e Fate of Atlantis. 12 disquetes. Um dava pau, você não jogava mais. Eita porra. Puta, bem isso. É bem isso. Era foda. Tu tava na ansiedade de pegar o jogo, ansiedade de jogar ele, e tu tava lá instalando. Tinha jogos que eram 12, 15 disquetes, e dava problema. E tu tinha que torcer, tu comprava só aquele disquete de novo, e tinha que torcer para os outros disquetes para frente, né? Não dá problema também. Tá louco. Exato. Cara, a gente sofria, viu? É muito bom. Esses Adventures, né? Eu acho que eles tinham... É muito gráfico, né? Muita animação, tá? Eles acabavam ocupando um monte de disquete, né? Até eu tô tentando... Foi porque eu tava aqui só ouvindo vocês, tá? Desculpa interromper, Fernando. Não, nada a ver, pode falar. Eu tenho que falar essa daí, cara, porque eu era doido pra terminar esse Indiana Jones e eu sofria com ele. Não, tranquilo. Até pra quem vai ouvir, quem tá falando é o Devian. É isso mesmo? Posso te identificar assim? Devian. Porque esse D aí do Jones. Beleza. É o Devian, que fez uma participação rápida. Não, mas pode falar de boa, sem problema nenhum. Até eu tava tentando lembrar aqui de algum caso, assim, de mídia, alguma coisa antiga, mas de fato eu não consigo lembrar mais nada, assim, eu não tive muitos problemas com mídia, até porque eu não tive muito contato. PC, quando comecei a mexer, já era com CD-ROM mesmo. E o Carmelo levantou uma pergunta lá no início, que eu acabei não falando, se a gente considera aqueles Everdrives, né, esses drives que você carrega ROM no cartucho e joga no videogame físico mesmo, se a gente considera a mídia física ou digital, uma boa pergunta, né? Mas eu vou considerar a mídia digital pelo mesmo motivo que você precisa ter um HD dentro do computador para você jogar os jogos digitais que você compra, né, na Steam, né, Carmelo? Então vamos dizer que esses Everdrives são tipo o HD do videogame, né? Então eu vou considerar uma mídia digital isso daí. Eu também concordo, ele é uma ferramenta, mas não deixa de ser uma mídia digital, porque tu tem que ter os jogos digitais baixados para colocar nele para poder rodar, né?
Claro, ele tem uma vantagem que, assim, que nem... tô mexendo aqui num portátil que eu comprei recente, né? Recente, chegou hoje, na verdade, o portátil. E eu tô pegando muito joguinho assim, hack, tradução, que é uma vantagem desse tipo de mídia, de você conseguir, você não ficar preso no que os caras lançaram, assim, eles lançaram, por exemplo, o Super Nintendo, teve jogos incríveis que só saíram no Japão, e aí eu vou só ficar na mídia física, complicado, eu vou comprar um Bahamut Lagoon, Treasure Hunter G e outros que só saíram no Japão, eu que curto RPG não vou conseguir jogar, mas já a galera traduz, faz a tradução do jogo, disponibiliza digitalmente, né? Aí é uma coisa bacana, você consegue jogar coisas que você não teria acesso. Então, isso é uma vantagem, querendo ou não, entre aspas, desse digital híbrido pelo Everdrive, né? Sim, pois é. A questão da mídia física e digital, a gente teve já o episódio dos emuladores aí que a gente gravou, mas acaba vindo muito essa discussão, né, da emulação e até um pouco da pirataria das ROMs e tal. E a gente já teve essa discussão, mas eu vou só pincelar rapidinho aqui, né, o que a gente já discutiu, que na verdade você baixar as ROMs desses jogos e guardar com você, até você, se você quiser ir pela parte mais ética da coisa, né, você comprar uma ferramenta que você faz o dump dos seus cartuchos originais, é uma forma de você preservar suas mídias, né? Você pode considerar isso um método de preservação. Então a mídia digital, quando ela é aberta assim para você conseguir armazenar, guardar e tal, ela é uma boa forma de preservação, porque a mídia física, você está restrito àquele cartucho ou CD, né? Do jeito que ele foi construído, né? Quando você passa para digital, você pode gravar em qualquer lugar, né? Você faz o backup do jeito que você quiser. Então, e é legal que o Steam, por exemplo, tem gente que fala, mas o dia que acabar o Steam, você tem a opção, para quem quiser, fazer backup de todos os seus jogos do Steam, né? Um por um, né? Mas você pode fazer, você gera um instalador, ele copia todos os arquivos, você pode guardar no seu HD e um dia você instala. Então, se você quiser, tiver paciência, você pode fazer isso. Escroto é a Play Store, né, cara? Eu perdi muitos jogos, cara, antigos na Play Store, tanto os gratuitos quanto os pagos. Eu tinha aquela saga de RPG muito boa, que era o Inotia. Acho que agora você só encontra o 4 no máximo, se tiver ainda na Play Store, que é um RPGzinho de ação muito bom. Ele tinha para PSP uma versão, que eu acredito que era o primeiro. E depois... Eles se removeram? Removeram os jogos antigos? Eu acho que pega compatibilidade e não estão nem aí, né, cara? Pega e remove. Não estão nem aí, cara. Se você pagou, se você comprou... Isso aconteceu com Dead Space, quando teve uma promoção, eu comprei Dead Space a míseros 50 centavos. E depois disseram que era um bug que tinha ocorrido, mas depois voltou uma promoção que ficou de R$5, R$4,99. Quem comprou, comprou. E aí, se você for procurar Dead Space hoje, eu acho que nem tem. Então, quem comprou não joga mais. Não adianta, você não consegue backup, nada. Por isso, infelizmente, a pirataria, né? Eu ainda tenho o Dead Space hoje guardadinho do Android, e é um exclusivo, viu? Eu acho que isso o que mais pesa, é porque não é um port, não é uma versão, ele é um exclusivo porque tem coisas novas, tem possibilidades que poderiam ter no primeiro cenário de Dead Space, quem jogou sabe, e tem armas novas lá. Então, é uma perda muito grande para os fãs da franquia, né? Infelizmente. Pô, legal saber que tem conteúdo original na versão do Android. Bacana. Que pena que saiu. E daí você vê, nesses casos, aí você vai lá naqueles sites duvidosos que disponibilizam o APK, aí você acha tudo lá, né? É muito bizarro, né? Aí você consegue achar pirata, né? A cópia. Aí na loja oficial que você pagou, você não acha. É triste isso. O chato é isso, entendeu? O mais chato é isso. É porque, às vezes, você quer ali ajudar e tal... Você quer comprar, quer ter o negócio, e aí eu não estou enfatizando a questão da pirataria, e sim do descontentamento com o fato de que você comprou, aí de repente você não podia jogar, mas você jogar depois, que aconteceu comigo, eu paguei, mas nenhuma das vezes que eu paguei, porque na primeira vez 50 centavos eu comprei, mas não pude jogar. Não, vou deixar para jogar depois. Aí eles colocaram uma promoção lá, e ficou a R$4,99, comprei. Também só comecei, não terminei. Só vim terminar quando eu não tive a chance de jogar, mas quando eu tive de férias, com o tempo, fui jogar e não pude. Aí disse, então vamos pro PDA Life da vida, PDA RU da vida, os sites de Android que tem por aí, vamos baixar e jogar. É o jeito. Pois é verdade. Mas é
É isso aí, galera. Alguém quer fazer mais algum comentário? Que daí eu vou pro encerramento. Alguma experiência, alguma coisa com mídias aí? Não? Então é isso. Eu vou encerrar. Pode falar. Se não for falar muito, mas enfim. Cara, experiência, aproveitando até que você falou aí do CD-ROMs e tal, eu lembro que aqui na minha cidade eu fui um dos primeiros pirateiros de CD-ROM, mas calma aí. Porque assim, na época, eu acho que vocês aqui, especialmente Carmelo, devem conhecer bem aquele joguinho lá Doom, que é o Catacomb Abyss. Conheço, já ouvi falar. Pois é, o Catacomb Abyss, ele é um Doom da vida, né? Eu já tenho até minhas dúvidas, eu acho que ele veio depois, né? Então, antes, não sei, eu posso estar equivocado, mas acho que é depois que o Doom é que criou, né, que é esse estilo. Mas, enfim, na época, cara, todo mundo, eu tinha ido veio numa revista CD-ROM, e veio aquele disco que vinha uma pancada de jogos, e tinha esse Catacomb Abyss lá. E eu sempre fui curioso para saber como é que fazia a extração desses jogos, para depois, posteriormente, né, e de repente você jogar, porque quem tinha esse disco, eu comprei eu e um colega do colégio. Nós vimos a revista, ele tinha um computador, não tinha na época, e fomos lá jogar na casa dele e a gente se maravilhou, cara, com o jogo, era fantástico. E aí, cara, a gente foi mexendo e descobriu uma ferramenta lá de como fazer a extração, a cópia desse disco. A cópia era o quê? Muito simples, né? A extração, a gente chamava de extração, mas enfim, era só copiar o conteúdo do disco e lá tinha a pasta, e dentro da pasta tinha os jogos, né? Tinha games e tinha aqueles jogos. E eu lembro que tinha uma galera que queria se escorar na gente para poder, me arranja uma cópia e tal. Aí disse, rapaz, vamos fazer um negócio, né? Tu compra só o CD Virgem e quem gravava era esse meu colega. Então foi tipo uma sociedade, cara, da pirataria. E assim, todo mundo, assim, mas foi pro bem. Por quê? A revista depois que... Era assim, a revista tinha um mês na banca, depois não tinha mais, você tinha que esperar uma outra tiragem e torcer para que viesse o mesmo jogo, certo? E esse jogo não tinha essa disponibilidade para todo mundo, o Catacomb Abyss. Foi uma coisa que marcou praticamente todo mundo lá da rua. Então, quem tinha computador, quem podia ir na casa de um colega e jogar, todo mundo comentava. Eu lembro que a gente ficava na calçada e disse, cara, tu chegou em tal estágio, chegou naquele level, que a gente falava level, que era level, né, e tal. E, cara, isso foi uma experiência que foi muito marcante. Todo mundo falava Catacomb Abyss. E Doom, então, nem se fala. Então, assim, foi bom, porque mostrou outros jogos e tal. E um desses colegas, depois de alguns anos, ele começou a colecionar as versões originais de Doom. Eu acho que ele hoje ainda tem, daquela época que ele passou a importar. Quer dizer, tem um lado positivo, né? Então eu não vou entrar nesse nicho porque eu já cheguei no final, né? E falando um pouco, não vou estender a isso, mas até porque acredito que não é o assunto aqui, sim da experiência, né? Que nós vivemos com relação a isso. Então é isso, galera. Legal. E pessoal, só falar uma coisinha que eu ia esquecendo, que da questão, a gente sabe, da mídia física pode alugar, né? Mas no caso da PSN, principalmente a galerinha que aluga a conta, pega e eu conheço muita gente que não compra mais a mídia original. Eles alugam um jogo por uma semana para poder zerar, né? Então é tipo assim, já uma vantagem que o cara faz, que adquirindo só uma conta, o cara, por exemplo, o jogo que foi lançado, Horizon Forbidden West, o cara tava alugando o jogo por 30 conto, era 50 conto, porque como era, de certa forma, lançamento, então muita gente ia procurar, ele botou por esse preço, como se fosse o preço caro, né? E aí ele disponibilizava por uma semana ou 2 semanas. E aí, ou seja, olha, tá aqui, tá na fila, olha, esse jogo tá alugado, tal dia a pessoa vai liberar e tal. E as pessoas faziam isso, né? Meio que um comércio, né? Para a PSN, o jogo foi comprado só uma vez, né? Mas para vários usuários, né? Estavam várias pessoas zerando o jogo, ou quem quisesse platinar, coisa do tipo, né? E tem muita gente que faz isso, tem sites, né? Pelo Mercado Livre, tem conta secundária que o pessoal faz isso e tal. E aí Então, só um ponto mesmo que eu queria dizer. Então, Daniel, funciona como uma locadora mesmo, um aluguel. Então quer dizer que, por exemplo, vamos supor que tu aluga de um cara, eu quero alugar esse mesmo jogo, não posso, né? Por mais que seja digital lá, tá contigo. Somente depois que tipo, acabar o teu tempo de locação, aí esse fulano, eu poderia alugar desse fulano ao qual você alugou, né?
funciona como se fosse uma locadora, só que digital, não é isso? Quer responder, Dani? Sim. Como se fosse desse jeito. Inclusive, tem até um risco, né? Porque se o cara quiser, já que ele vai ter que passar um e-mail, né? O e-mail e a senha, o cara que a senha adquiriu, ele pode mudar a senha do e-mail para poder ficar com a conta, e isso aí é um risco também, né? Mas eu acho que muda na senha, mas aí se o cara tiver uma autenticação em 2 fatores, aquelas coisas lá e tal, o cara pode recuperar a conta, né? Mas é uma dor de cabeça, não deixa de ser uma dor de cabeça, né? É muita gambiarra, cara. Eu prefiro ter mesmo meu joguinho, economizar, comprar e ser meu, né, a parada. Eu concordo também. Tanto que Legal. Eu joguei o 7, Resident 7, e depois de um bom tempo. Eu Qual? peguei ele numa promoção, Resident Evil Qual? 7. Resident Evil. Foi, porque na época tava muito, muito salgado mesmo o preço, eu esperei um pouco e tinha aquela coisa, vixe, é um jogo novo, será que tá bom, será que tá ruim? Será que é um novo Survival? Daquela época do Play 1, que todo mundo apostou, mas foi péssimo o jogo, né? Acho que com preguiça fizeram, a Capcom fez aquele jogo com preguiça, e eu fiquei, rapaz, inovar para uma primeira pessoa, não critiquei, fiquei na minha, quando sair uma promoção, eu pego. Acabei pegando um preço muito bom, comprei e não me arrependi, não. Resident 7 foi muito bom mesmo, mas é melhor mesmo você ter o seu. Eu vi esse esquema, eu pensei, rapaz, deve ter golpe no meio, vou nem me meter. Eu tô ouvindo agora, através de Daniel, esse tipo de relato aí. É bom, mas, né, tem sempre pessoas mal intencionadas, né, cara? Quem aluga sempre fica à mercê desse tipo de gente, né? Pois é. Mas é isso aí, galera. Então, Daniel e Carmelo, querem ter mais alguma historinha, alguma coisa? Senão eu faço o encerramento. De mim, tranquilo. Uhum. Até depois eu vou tentar falar com o Bom Metal. Eu iria falar das minhas coleções. Não, fala então, pode falar. Eu quero ainda mas não ia demorar muito. Não, mas fala rapidinho, rapaz. Não, que eu adquiri muitos Metal Gear, né? O Metal Gear 2, 3, o Rising Revenge, que é aquele o Raiden, né? Que não é igual ao outro Metal Gear, né? Que é aquele tático. É um hack and slash, né? E tal. Isso. Metal Gear 5, o Peace Walk do PS3, aliás, que é do PSP, né? E eu comprei o remaster no PS3. Tem muitas coleções aí, o Master Effect 1, 2 e 3, nunca joguei. Cara, se eu for ver o tanto de jogo que já tem no digital, eu acho que tem mais de 50 jogos que eu nunca joguei, só comprando. Pois é. Não, até mandei ali de brincadeira, né, no Steam. Aliás, a minha coleção do Steam, mandei ali no grupo, né, é tudo minimizado ali, né, tipo assim, 70 jogos do gênero, que eu fui fazendo uma classificaçãozinha minha, você pode criar as tags, né, eu tenho ali, tipo, 25 Metroidvania, 74 Racing, 51 RPG, 29 Shoot'em-ups, bastante coisa ali que eu tenho, e joguei, sei lá, 1/3 desses jogos aí. Os outros eu tentei dar uma jogadinha, não gostei, tem uns que eu acho que eu nem iniciei até hoje, nem joguei. A gente acaba comprando compulsivamente muita coisa, né? Por causa da mídia digital, aí fica muito barato. Aproveitei muito pouco dos jogos. Por isso que eu parei de comprar um pouco. Eu tenho que aproveitar o que eu tenho e jogar um pouco mais. E a minha coleção delícia do Souls-like, né? Dark Souls 1, Dark Souls 2, 3. Aí depois eu fui querer jogar o pai de todos, o Demon Souls no PS3, bem arcaico. Adquiri ele. E depois joguei o Sekiro, tem o Sekiro também, o Bloodborne eu zerei, mas eu não tenho, né? Mas tá aí, tá faltando o Elden Ring, né? Eu também vou comprar mídia física por causa dessa questão de na mídia digital, o jogo tá lá sempre e o valor cheio, né? 300 conto. E na mídia física, tu já encontra por uns 180, né, uns 200 e pouco, eu posso parcelar. Outro jogo que eu também quero muito e tá bom mídia física é o Dying Light 2 e aquele Final Fantasy Origins, Stranger of Paradise, que não é tão bom, mas como eu falei, em mídia física tá em 180 e pode parcelar. É uma vantagem, né? Todo lado tem o seu lado bom e ruim, né? Física ou mídia digital. Mas beleza. Fernando, só ressaltar uma coisa aqui. Você falou que realmente acontece, nós irmos comprando compulsivamente, né? Eu lembrei de um colega que ele era louco para jogar aquele YS, né? YS, né? Aquele hack and slash, né? Aquele joguinho lá de passa-peixeira. Cara,
Passa peixeira é um bom, é um bom apelido pro gênero. Hack and Slash, no Brasil, conhecido como passa peixeira. Assim como tem navinha, né? Que o Shuremov já anda em navinha. Pois é. Cara, e eu vivia falando pra ele, Bruno, cara, se joga esse jogo. Enquanto, na época do PSP, e quando saiu aquele i7, eu disse, cara, aproveita enquanto tá no i7, que aí tem o Felgana, que já era não é um remake, ele é outro jogo, é a reimaginação do 3, o Andres, né? Joga esses, cara. Ele, não, vou esperar. Aí quando saiu, ele acabou que não jogou. Aí saiu uma promoção na Steam, cara, que eles fizeram uma super promoção do Wiz, pacote, que eu acho que vocês devem, quem tem Steam talvez tenha visto por alto ou realmente viu de perto. Cara, eles lançaram só o Wiz, do 1 até o 6, uma super promoção lá. Foi 80% ou foi 70% de desconto. Aí o louco comprou tudo, né? Aí ele veio me falar, cara, e agora que eu não consigo, não sei nem por onde começar, que eu não sei nem qual eu vou jogar. Aí disse, pois é, teve a chance de ter jogado antes, agora não tem tempo, acumulou jogos, tá só comprando, não tá jogando. Tem isso também, né? O Wiz, ainda bem que eu joguei ele desde do Master System. Aí fui acompanhando, vi as evoluções, joguei a versão de Saturno, só não joguei daqueles PCs lá do X68, não joguei porque eu também nunca tive esse PC. Aqui né? não tem jeito, aí tem que emular mesmo essa máquina aí. Pois é, aí eu joguei os Is só não joguei esse último, 9, né? Vou ver aí como é que eu faço pra jogar, um colega ficou de me emprestar, tô aguardando, tá terminando de jogar, e aí eu vou ver como é que vai ser pra jogar ele. Mas é só ele que tá faltando de todos os Is, né? Aí eu já falei, cara, e ele tá aí, tá acumulando, e eles já estão falando do 10 aí, já ouvi falar, enfim, vamos ver, né? Só comentando, eu curto muito o Is, mas assim, eu joguei, dos atuais eu não joguei tantos, eu joguei mais dos antigos, e eu gosto muito do Is 3, que tem no Mega e no Super Nintendo, que era scroll lateral, né? Muito bom. Muito bom, e o Is 5 do Super Nintendo, que ele é meio Zelda, assim, ele não tem aquele esquema de você trombar, né? E ele só saiu no Japão, mas tem patch de tradução já para poder jogar ele. Que tem uns negocinhos elementais, né? Lá os 5, que até o Lost Cafe Sand, o Adol começa tipo num deserto, uma coisa assim, né? Muito bom. Muito bom. Muito bom esse. Foi o último, né? Que saiu pro SNES, ele não teve outro. Depois daí veio o 6, que já é o PlayStation 2. Isso, foi o último do Super Nintendo. Pessoal, pois vou ficando por aqui, viu? Valeu, desculpa aí a invasão, que esse tá muito claro. Ó, Devian, você tem que participar, rapaz. Quando você vê lá a gente organizando, tenta aparecer, cara. Vamos gravar uns episódios aí. Tranquilo? Vamos sim, cara. Vamos sim. Porque às vezes tá tão corrido, cara, pra mim. Tranquilo, eu sei. É cruel. Não, tranquilo. Mas se quiser sempre aparecer como ouvinte, não tem problema não. E daí você pode falar no meio do episódio. Bem tranquilo. Belezinha. Então Obrigado. Valeu. Ô, Carmelo, deixa eu te falar uma coisa antes da gente encerrar. Você jogou Commander King, que é de um moleque no DOS? Eu lembrei agora. Joguei. Commander King joguei bastante. 8 ou 9 títulos, né? Dessa franquia. É o Commander King e eu joguei o Duke Nukem, que era no mesmo esquema, também scroll lateral, Duke Nukem 1 e 2 do DOS. Muito legal. Cara, e eu vou falar aqui pra vocês. Eu tenho, cara, já faz um tempo que eu tenho uma coleção que eu venho armazenando, em tempo eu vou só renovando ela. Quando tem algum disco, eu ia falar disco disquete, né? Alguma versão desses jogos que não presta mais, eu pego uma mais recente. Cara, tem um pacote de 80 GB, cara, do DOS, de jogos do DOS. Queria muito compartilhar aí com vocês, fazer um torrent aí de repente pra galera, quem quer conhecer, quem não tem mais condição de ter acesso a essas coisas. Eu tenho, sabe? Eu tô pensando em subir no Drive e de repente trazer aí pra galera, porque tem muita coisa boa. Naquela época o Commander King era louco por aquele jogo. E ele é bem evolutivo, cara. Assim, cada título ele traz uma inovação, uma coisa nova, jogabilidade, som e tudo. Meu preferido é o 4 ou 5. A DOS tem muita coisa legal. Eu ressuscitei meu PC de 15 anos atrás. Nossa, ele é bonzinho até, assim. E deu já a primeira coisa que eu instalei nele. Coloquei o DOS Box, coloquei aquele Scan Virtual Machine, tudo para rodar jogo antigo de DOS. E roda muita coisa bacana nele. Consegui um monitor daqueles da LG de tubo antigo. Agora tô só na excelência do MS-DOS agora.
Cara, é bom, né, cara? É bom você reviver assim. Depois, outro dia, a gente fala. Eu também tenho algumas ressalvas para falar sobre emulação. Porque tem uma galera que, tipo assim, da mesma forma que tem a galera que acumula títulos, né? Não confundir acumuladores compulsivos com acumuladores de títulos que, assim, eu acho que nem tem tanta diferença. Mas tem uma galera que junta e acaba depois conseguindo jogar. Mas tem aqueles que só colecionam título, independente de ser pirata ou original, né? E assim, isso não é meio, isso é um mal, né? E assim, eu no mundo da emulação, enfim, isso é papo para outro dia, quem sabe a gente tiver no outro momento para falar, até porque também eu tenho que dar uma paradinha. E assim, é isso, por hora é isso, a questão para resumo, para dizer o que eu quero falar, né? Que independente que você esteja emulando ou comprando uma mídia original, né? Tem gente que não, tipo assim, não sabe, o cara sai baixando um monte de coisa e não joga porra nenhuma. Ou o cara sai comprando um monte de coisa e não joga porra nenhuma também, né? Tem isso também, tem essas vertentes, depende de ser original ou pirata, né? E, enfim, ainda bem que eu consigo aproveitar grande parte do meu acervo. É tanto que eu fiz um limpa em maioria dos ROM sets. Eu deixei só aquilo que realmente é jogável e muitas das vezes tem só a nata da plataforma mesmo, né? Não é nem de gosto pessoal, eu boto coisas lá que enfim, algum outro vai querer jogar. Mas assim, são coisas que são jogáveis, né? Eu fiz um limpo, tirei tirei o Mahjong, eu até separo, não jogo fora, mas deixo assim, separado daqueles estilos. Fiz uma separação que ficou muito bacana. Eu Super penso que Nintendo, sim, se você tirar os Mahjong e corrida de cavalo, você enxuga metade da biblioteca do Super Nintendo. eu penso bastante sim. Por exemplo, eu participo de um fórum que, por exemplo, tem um usuário lá que ele coleciona videogame. Só que, tipo, o cara coleciona e ele próprio já admitiu, tem muito videogame que ele tem lá que ele não gosta de Intellivision, não gosta de Atari, não gosta do Coleco, mas ele tem todos. Mas ele tem por quê? Porque ele, eu respeito a questão do cara, mas é um pouco na ostentação, eu tenho esses videogames aqui, não sei o quê. O que eu pego para jogar, tudo que eu tenho assim, eu tenho o Atari, eu volto e meio, eu ligo ele aqui e jogo. Tem meu Dreamcast, eu ligo ele aqui e jogo, tudo que eu tenho eu pego para jogar. Eu não penso assim, eu vi eu vi o jogo X, quero muito pegar aquele jogo lá porque todo mundo gosta daquele jogo. Não, se eu não curto aquele jogo, eu não vou comprar. Se eu não gosto de um videogame, eu não vou comprar, eu vou comprar o que eu quero jogar. Pelo menos é a minha visão, a respeito de cada um, mas o que eu pego para jogar. Concordo com você, eu já fui um colecionador compulsivo, acumulador. E, cara, sinceramente, assim, eu saí, mas até por outro motivo. Talvez que, se não fosse esse motivo pessoal, talvez não tivesse fazendo o mesmo, né? Eu chegava, eu era aquele cara que, tipo assim, eu tenho um Super Nintendo, eu tenho que ter um Super Nintendo pra jogar e tenho que ter um Super Nintendo na prateleira, na caixa. Eu era assim, eu tinha 2 consoles sempre. E se eu pudesse pegar um terceiro, eu pegava. Então, cara, depois se eu fui botar a mão na consciência desse cara, tá errado isso. Eu não tô jogando nada, entendeu? Eu digo que eu tenho um pra jogar, mas eu não jogo. Tô comprando cartucho, CD, tudo, plataformas como você falou, Carmela, aí, e que eu não tinha nem prazer de jogar. Era só questão de ter, por ostentação. Também já fui assim. Já tive quase 78 sistemas. E eu gastava mais tempo limpando eles, organizando, e quando terminava aquela organização, cadê a vontade de jogar? Você tá cansado, cara. Você só vai isso olhar. foi até o que a gente falou um pouco no início, que eu explorei também. Você acaba gastando mais tempo fazendo a sua coleção funcionar do que aproveitando. E isso foi o que me deu esse estalo de desistir, sabe? De ter. Porque estava me consumindo muito tempo e dinheiro, e eu realmente, na época, eu estava realmente sem dinheiro. Hoje eu até poderia, mas aí hoje eu não tenho espaço, sabe? É outro problema também. Mas quer saber, cara? Vou eliminar tudo e vou focar em outras coisas aqui, e eu acho que eu comecei a aproveitar muito mais os jogos depois que eu vendi tudo. Porque agora eu comecei a catalogar eles numa ferramenta no computador, e eu aprendi muito mais fazendo isso do que na época que eu estava colecionando. Cara, e outra, né? Você acaba se tornando um cara que não tem conteúdo. Você gosta, você tem uma pancada de videogames, mas se alguém chegar e te falar assim, ei, cara, só um exemplo, esporádico. Tu conhece Master of Darkness do Master System? Aí o cara, eu tenho um Master System, tem até esse jogo, mas como é? Não sei. Quer dizer, você tem muito conteúdo físico, mas não tem conteúdo de conhecimento para falar de nada, né? Infelizmente, você poderia aproveitar, mas acaba que você não tem nenhum conhecimento, não tem nenhuma propriedade para falar de jogo nenhum, apesar de que o jogo tá lá. Aí, infelizmente. Pois é. É isso, galera.
eu vou encerrar aqui então a gravação. Então, vou agradecer a participação aí, né, da metade do episódio aí do Devian. Agradecer também o Carmelo, o Henrique e o Daniel. Inclusive já saíram aqui. Então, o pessoal falou. A gente vai fazer então uma parte 2 um pouco mais detalhada, porque senão esse episódio, esse assunto rende, né? A gente tem que fazer uma parte 2 depois comentando até sobre mais coisas, se a gente lembrar. Você pode Vou entrar ficar na doido. participação, viu, Devian? Isso, eu queria fazer até um adendo com o Balmetal e o Billy. Cara, eu tô achando que é melhor a gente fazer uma parte 2 com você, o Balmetal e o Billy. Vai ser bem legal, cara. Vamos ver se a gente consegue se organizar. Show. O dia que ficar bom pra vocês três, beleza? Legal. Valeu então, galera.